Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Que bom ter você aqui com a gente mais uma vez para poder fazer mais um estudo bíblico. Hoje nós falaremos sobre a diferença do catolicismo e do protestantismo. Na semana passada nós falamos da diferença entre o islamismo e o cristianismo. Hoje nós falaremos sobre a diferença entre o catolicismo e o protestantismo. Vai ser uma aula bem interessante, contar um pouco aí da história da igreja, né? Como surgiu a igreja católica. Ao fazer isso, vou falar para você também como surgiu as igrejas evangélicas, né? As igrejas protestantes. Se você não viu o outro vídeo ainda, a outra aula, dá um pulo lá que é bem interessante, né? Bom, para começar, em primeiro lugar, irmãos, eu queria deixar bem claro que o mais importante de tudo, quando a gente vai falar de outra religião, né, de outros segmentos religiosos, é o respeito. Respeito acima de tudo, né? Então, respeitem as igrejas católicas, respeitem os católicos. Muitas coisas aconteceram antigamente, muitas atrocidades aconteceram, mas essas coisas ficaram no passado. O importante hoje é que nós tenhamos respeito um pelo outro, né? A minha experiência com a igreja católica começou bem cedo, né? Eu sou criado de pai, mãe, irmãos, todos católicos. Fui batizado quando criança, fiz a crisma. A crisma é uma confirmação do batismo. Como assim? Quando a gente é batizado pequenininho na igreja católica, né? A gente não sabe o que está acontecendo. Você simplesmente é levado e apresentado. A crisma é uma confirmação do batismo, porque quando você é batizado, a responsabilidade tua, da sua vida cristã, está nos seus pais e nos seus padrinhos. Na crisma, você assume para você mesmo esse compromisso, né? Então eu fiz a crisma, fui crismado na igreja católica também. Fui coroinha ali na minha pré-adolescência, fui coroinha durante um ano e meio aproximadamente. E quando jovem, participei também do grupo FUJAC, lá na igreja católica, né? Eram tempos bons, pessoas amigas, pessoas que eu tenho contato até hoje, pessoas boas, né? Então assim, a intenção não é desmoralizar, né, ninguém fazendo as comparações. Ao contrário, como eu disse no outro vídeo, a intenção é fortalecer a nossa fé por contraste. Eu vou colocar aqui alguns pontos históricos, algumas coisas que aconteceram durante a história, e a partir daí você vai ver como nasceu a Igreja Católica Apostólica Romana, como nasceu as igrejas evangélicas, né, como nasceram, e a partir daí você tira as suas próprias conclusões. Daniel, eu sou obrigado a acreditar no que você está ensinando? Eu sou obrigado a acreditar no que você está falando? Não, de maneira nenhuma. Você não é obrigado. Aliás, eu gostaria de dizer que eu prefiro que você duvide. Porque se você duvidar, você vai correr atrás de pesquisar, você vai estudar um pouco melhor, né? E vai ter uma visão muito vasta de como que funcionou e de como que funciona o mundo religioso até os dias de hoje, né? Bom, vamos lá. Na verdade, a igreja ela sempre existiu, né? A igreja ela sempre existiu, mas ela começa a tomar forma itinerante a partir do Pentecostes. Vocês se lembram, está lá relatado em Atos 2, que no Pentecostes o Espírito do Senhor veio sobre os discípulos que estavam todos no cenáculo, né? Ali eles estavam em oração, buscando o Espírito Santo, e quando esse Espírito desce sobre eles, eles ganham poder, ganham força e saem de lá falando das coisas de Deus, e começa a igreja primitiva naquele momento, exatamente naquele dia de Pentecostes, tá? Naquela época é importante entender também, irmãos, que eles não tinham essa Bíblia assim, ó, aqui, igual a gente tem não, ó, Bíblia toda separadinha, capítulo, né, livro, versículo, tudo bonitinho. Eles não tinham não, eles liam o Antigo Testamento, a Torá, né, o Pentateuco lá escrito por Moisés, enfim. Mas eles tinham um certo conhecimento, é lógico que eram por caminhos. Eles não tinham todo mundo a Bíblia, né? Eles não tinham as escrituras à vontade assim, né? Mas eles conheciam, porque algumas pessoas ensinavam, porque eles tinham às vezes a oportunidade de ler, e quem sabia ler, que não era todos, acabavam lendo. Então vou te dar um exemplo de como eles conheciam. Quando João Batista começou a pregar no deserto, ele começou a pregar a pregação de Isaías, tá bom? Então ele conhecia as profecias de Isaías, né? Quando Jesus leu na sinagoga,
ele leu também Isaías. Quando Pedro pregou nesse Pentecostes aí que eu acabei de falar, ele pregou o que o profeta Joel falou. Quando o povo pensou que eles estavam bêbados, ele falou: nós não estamos bêbados não, né? Está se cumprindo a profecia do profeta Joel, né? Que naqueles dias, se você conhece muito bem, nesse dia 3.000 almas foram salvas, 3.000 pessoas foram convertidas. Mas assim, eles conheciam o Antigo Testamento, né? O Novo Testamento só começou a ser escrito anos mais tarde, bem mais tarde, né? Com o primeiro livro aos Tessalonicenses, que foi uma epístola de Paulo. No entanto, o apóstolo Paulo não tinha a mínima noção que as suas cartas serviriam para fazer parte do cano bíblico, né? De maneira nenhuma Paulo tinha essa noção. Ele escrevia as suas cartas pastorais, ou para a igreja, ou para amigo, para corrigir alguns problemas, para dar algumas orientações. Jamais ele pensava que um dia as minhas cartas vão servir para um cânon bíblico, né? Bom, de toda forma, a partir de Pentecostes ali, com todos os açoites, todas as perseguições, todos os martírios, né? Perseguições religiosas, perseguições políticas, enfim, a igreja de Deus começou a crescer, ficou firme e crescia cada vez mais, né? De casa em casa, de cidade em cidade, né? Porque ela era sustentada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso a igreja, apesar de tudo, ela continuava crescendo, ela começava a crescer a partir dali, né? Mas a perseguição era muito forte, irmão. Hoje em dia você pensa que perseguição é alguém falar mal de você. Isso daí nem se compara às perseguições que aconteceram naquela época, né? Você pensa que perseguição é alguém te olhar torto. Imagina, para você ter uma ideia, no ano de 64, vocês conhecem muito bem essa história, Roma foi incendiada, né? Quando cai uma pergunta de concurso público para você, quem incendiou Roma, pode ter certeza, coloca lá, foi Nero, né? Nero incendiou Roma. Por quê? Porque Nero queria uma Roma melhor. Nero queria uma Roma mais bonita, né? Mais moderna. Então Nero incendeia Roma, né? Roma tinha 14 bairros. Dos 14 bairros que Roma tinha, 10 bairros foram totalmente devastados. 10 bairros ficaram em cinzas, não sobrou nada. Dos 4 bairros que sobraram, esses 4 bairros eram densamente povoados por cristãos e judeus. Isso criou para Nero, que já perseguia o povo de Deus, que já perseguia os crentes, criou um álibi grande para Nero de colocar a culpa desses incêndios nos cristãos e nos judeus. Por quê? Como que pode? Roma inteira pega fogo e só sobra os crentes, só sobra os cristãos, só sobra os judeus. Não tem como, foram eles. A perseguição, que já era forte naquele tempo, se torna um negócio absurdo, porque os romanos começam a crucificar, os romanos começavam a incendiar os crentes em praça pública, nas ruas, né? A história vai falar que faltou madeira, presta atenção, faltou madeira para crucificar crente. Crentes eram enrolados em peles de animais e eram jogados óleos nos seus corpos e eram colocado fogo na rua para incendiar as noites romanas. Isso sim é perseguição, né? Mas a igreja ainda assim não recuou, a igreja continuou crescendo. Depois da morte dos apóstolos, dos discípulos de Cristo, vieram os pais apostólicos. Quem são esses pais apostólicos? Eram pessoas que não andaram com Cristo, não conheciam Cristo pessoalmente. No entanto, eles andaram com os apóstolos e aprenderam sobre as coisas de Cristo com os apóstolos. E a perseguição continuava contra a igreja. Esses pais apostólicos sofreram demais também. Mas aparentemente, eu digo aparentemente, você vai entender por quê. No ano de 330, surge um imperador com o nome de Constantino. Ele dá uma certa aliviada na perseguição. Ele dá uma simpatizada com o povo cristão.
Ele dá uma simpatizada com o povo de Deus e começa a diminuir a perseguição. No ano 380, o imperador Teodósio torna o cristianismo a religião oficial de Roma. Nasce ali a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Igreja católica, porque católica significa mundial ou universal. Então era uma igreja para todos, uma igreja universal. Apostólica, por conta dos apóstolos. E romana, porque a partir dali seria a igreja oficial de Roma. Aparentemente era uma coisa boa, agora não tem mais perseguição, agora ao contrário, nós éramos perseguidos, agora somos protegidos. No entanto, não foi exatamente isso que aconteceu. Por quê? Porque quando Roma resolve constituir o catolicismo, né, o cristianismo como a sua religião oficial, começou a ter abertura nas igrejas para qualquer tipo de pessoa, para todo tipo de pessoa. Eu digo qualquer não no sentido discriminatório, né? Mas as pessoas antigamente que eram cristãos, que se convertiam realmente por amor, se convertiam realmente porque encontrava Cristo. Quando o imperador torna a religião oficial de Roma, as pessoas começam a ir para a igreja, a dizer que é cristão, a dizer que era católico por conveniência. Na verdade não tinha conversão, era simplesmente por conveniência. Bom, eu sou de Roma, agora a igreja oficial, a religião oficial de Roma é o cristianismo, e é um cristianismo católico, apostólico, então eu também sou e pronto, né? Irmãos, agora eu vou fazer só uma análise para você, e isso se reflete até os dias de hoje. Vou provar. Na igreja católica existem dois tipos de católicos. São os praticantes e os não praticantes. Como que são os praticantes? São aqueles que vão para a igreja 1 ou 2 dias por semana, participam das festividades, são dizimistas, né? Confessam, fazem tudo direitinho. Esses aí são praticantes, são os praticantes. Quem são os não praticantes? Os não praticantes são aquelas pessoas que são católicos por conveniência, na verdade. Igual esse povo aí. Não vai na igreja, não busca, não reza, não participa de novena, não dizima, não se confessa, mas porque foi batizado na igreja católica quando pequeno, talvez fez a primeira comunhão na igreja católica. Quando se pergunta qual a sua religião, ele diz: eu sou católico, mas não praticante, né? Então é meio por conveniência, talvez. Então se reflete até os dias de hoje isso daí. Bom, para facilitar os ensinos aos fiéis, a Igreja Católica começa a introduzir imagens, né, de pessoas importantes da Escritura. Isso ali no sexto século, pelo Papa Gregório Magno, né? Eles começam a introduzir isso daí. Bom, o que acontece? Não demorou muito tempo. As pessoas começaram a se ajoelhar diante das imagens, começaram a adorar as imagens, né? A crer que aquelas imagens tinham um certo poder, né? E ali começa a tal que a gente conhece, a tal idolatria da Igreja Católica aos santos, mas aí a gente vai falar isso daí lá no final, tá bom? Aí o que acontece? Vamos lá, voltar um pouquinho aqui. Em Éfeso, no concílio de Éfeso, em 431, Maria é declarada a mãe de Deus, né? Declarada a mãe de Deus. Respaldo bíblico não tem, né? Só que a Igreja Católica funciona da seguinte maneira: eles creem na Bíblia, a Igreja Católica crê na Bíblia, né? Crê no que o Papa fala, né? Crê também no magistério, né? Nas suas tradições, eles creem também. Então a Bíblia não é só a Bíblia que coordena. Se o Papa falar alguma coisa, aquela coisa é verdade, né? Então acabou que o Papa declarou que naquele dia, lá em 431, que Maria era mãe de Deus, e assim ficou. Em 553, foi decretada a virgindade perpétua de Maria. Vou explicar isso daí para vocês. Maria foi virgem antes de ter Cristo, isso daí nós sabemos, está escrito na Bíblia.
Mas a virgindade perpétua de Maria significa que mesmo depois que Cristo nasceu, Maria continuou virgem. Ela teve relação sexual com o seu esposo? Sim. A Bíblia inclusive fala dos irmãos, né? Tiago, que era um dos irmãos de Jesus, né? Enfim. Então ela teve filhos, ela teve relação íntima, teve relação sexual com o seu marido José. Mas como ela permaneceu virgem, né? A igreja diz que isso daí foi um milagre feito por Deus que permitiu que ela ficasse virgem, que mesmo tendo relação, mesmo nascendo filho, o ímen não era rompido, né? A explicação que eu vi um padre dando há um tempo atrás foi o seguinte: imagina uma luz que passa através de um vidro, né? A luz passa através do vidro, reflete na parede, reflete seja lá onde for. No entanto, o vidro continua intacto, continua imperfeito, né? Continua perfeito, continua bonito, continua certinho, não houve nenhum dano para o vidro. Foi assim que ele explicou, né? O Papa Pio XII declarou que Maria foi assunta aos céus, né? Declarou que ela morreu, no entanto ressuscitou e foi assunta aos céus, né? O Papa Paulo V proibiu que se afirmasse que Maria pecou, ou seja, o Papa Paulo V proibiu que qualquer pessoa dissesse que Maria havia pecado. Isso daí são dogmas, são doutrinas da Igreja Católica, só para você conhecer um pouco melhor. Quem é católico, no caso praticante, ou alguém que estuda um pouco mais da Igreja Católica, sabe que essas coisas que eu estou falando aqui realmente aconteceram, né? Tanto que essas coisas são veneradas, né? São apoiadas até o dia de hoje. Bom, em 1054, a Igreja Católica sofre o seu primeiro cisma. A sua primeira separação acontece em 1054. Por quê? O bispo de Roma, né? O bispo de Roma, ele quis se intitular o Papa de todas as igrejas, né? Ele quis se intitular o Papa de todas as igrejas. No entanto, a igreja da Macedônia, né, era grande também. Ele não aceitou não, da Macedônia não, perdão, de Constantinopla. Ele não aceitou não. Ele falou, não é assim que funciona não. Você quer ser o Papa, seja o Papa aí em Roma, eu vou ser o Papa aqui e os outros bispos que mandam em cada um do seu território. Não, mas por ele estar em Roma, que era o poder imperial daquele tempo, ele queria se intitular o Papa de todas as igrejas. É claro que o outro Papa, né, de Constantinopla não aceitou, né? E assim um excomungou o outro, ou seja, o Papa de lá excomungou o Papa de cá e ficaram sem ter relações nesse período. Isso aí foi em 1054, mas eles voltaram, né, a se relacionar assim religiosamente em 1965, tá? No século XV, irmãos, aí começa aqui a história das igrejas evangélicas. No século XV, ingressa na igreja, na ordem agustiniana, um homem chamado Martim Lutero, né? Um monge formado em direito, né? Lutero ele tinha muitas dúvidas. Lutero ele discordava de muita coisa que estava acontecendo na igreja, né? Lutero não entendia como que um Deus justo, um Deus bom, um Deus misericordioso podia amar alguém como nós, um homem tão pecador, um homem tão falho, um homem tão miserável. Lutero ele não conseguia entender isso daí, né? Lutero também ele não era muito a favor da adoração, das intercessões aos santos, né? Ele entendia que Cristo era o suficiente para que nós pudéssemos chegar até Deus, né? Ele não era muito a favor também da venda de indulgência, né? Ele não era muito a favor, só que teve um determinado período que ele ficou exatamente contrário. Quando foi esse período? Em 1517, né? Em 1517 o Papa Leão
resolveu vender indulgências para construir a Catedral de São Pedro, lá em Roma. Quando Martinho Lutero, que estava na Alemanha, ficou sabendo disso, Martinho Lutero se revoltou de vez, né? Deixa eu tomar um pouco d'água aqui. Martinho Lutero, ele se revolta de vez. Ele fala, não, isso não existe, não tem como, não tem lógica, né? A venda de indulgências para ir para o céu, né? E a troco do quê? A troco de construir uma catedral ainda. Deixa eu explicar para vocês o que era a venda de indulgências, o que é até hoje indulgências, né? Nós que somos evangélicos, nós não temos a gente não confessa para o pastor. Nós não confessamos para pastor, não confessamos para bispo, nem para nada, né? Nós confessamos para Deus os nossos pecados e não para homem. Mas na Igreja Católica tem a prática de confissão para o padre, né? Para perdão dos seus pecados. O padre vai perdoar o pecado da pessoa, vai perdoar o pecado do fiel. No entanto, tem um detalhe aí. O padre perdoou o pecado, só que as consequências do pecado aqui na terra ainda continuam existindo. Como assim? Vamos lá. Supondo que um cidadão foi e brigou na rua. Ele brigou na rua com outro cidadão. E aí ele bateu no cidadão, machucou o camarada, fez o que fez, e ele vai confessar para o padre. O pecado por ter brigado está perdoado. No entanto, a consequência por esse pecado ainda tem que ser pago, né? Ainda tem que ser pago. Então, dependendo do tamanho do pecado, o que o padre fala? Para você ou rezar Pai Nosso, ou rezar Ave Maria, ou talvez sentar no fundo da igreja por um período de tempo, fazer caridade. Bom, muitas coisas pode fazer. Isso daí vai depender do tamanho do pecado, né? Isso daí é a penitência. Onde que entra a indulgência? Algumas penitências, irmãos, são muito longas. Se o camarada for um pecador terrível, pecou demais, a indulgência é muito longa, pode durar anos. O problema é se a pessoa morrer e não cumprir a penitência. O que acontece? Ele vai ir para o inferno? Não. Por quê? Porque ele pediu perdão dos pecados. Ele vai para o céu? Não, porque as consequências do pecado dele ainda estão aqui na terra. Então, para onde ele vai? Na doutrina católica, ele vai para o purgatório, né? Ele tem que purgar o pecado lá no purgatório. No entanto, ele não consegue fazer a penitência lá no purgatório. Então, é necessário que alguém faça essa penitência para ele aqui na terra. De que maneira? Através de pagamento de indulgência. Hoje eu posso talvez falar que esse pagamento de indulgência é a missa de sétimo dia, né? Fazer uma sequência de reza na casa do falecido. Para quê? Para que essa indulgência que essa pessoa deixou, essa penitência que essa pessoa deixou pendente, seja pago, e depois de pagar essa penitência no purgatório, ou seja, pela pessoa que está lá no purgatório, ou seja, pelos familiares que estão aqui na terra, essa pessoa possa ir para o céu, né? Onde estava o problema? O problema é que o coração do homem é complicado, né? As pessoas estavam começando a comprar indulgência antecipadamente. Por exemplo, o rapaz era cheio de dinheiro, era rico, ele ia trair a mulher no outro dia. Então ele chegava no padre e falava: olha, estou pensando em trair minha mulher amanhã, eu acho que eu vou trair ela amanhã. Quanto que eu tenho que pagar de indulgência? Né? E aí o padre dava o valor da indulgência, dava o que tinha que ser feito, né? Ele colocava o dinheiro lá, né? E se por um acaso acontecesse alguma coisa, o pecado dele estava pago. Era assim que funcionava, né? Mas quando Martinho Lutero ficou sabendo disso daí, ele se revoltou na hora, né? Bom, as reivindicações de Martinho Lutero começaram a dividir a igreja, né? Tinha muita gente apoiando Martinho Lutero, muita gente, né? Mas os principais da igreja não estavam muito a favor das teses de Martinho Lutero, não, né? Resultado, Martinho Lutero começou a ser perseguido. Primeiro ele foi chamado para se apresentar lá em Roma, para dar explicações. Na verdade, nem era para dar explicações, era para pedir perdão e falar que
que revogava os seus ditos, né? Os seus livros que ele já tinha escrito sobre, enfim, que se arrependia. Nem era para argumentar. No entanto, Lutero, formado em direito, quando chega lá ele começa a argumentar, né? Ele começa a argumentar e e acaba sendo excomungado da igreja, né? E aí começa a ordem luterana, né? Aí começa em 1517, no dia 31 de outubro de 1517, começa a ordem luterana, né? Liderada por Martinho Lutero. Bom, diante disso, diante de tudo, né, de tanta perseguição, de tanta ameaça de morte, Martinho Lutero, irmãos, ele só não foi morto, queimado, ele só não sofreu a Inquisição, enfim, porque por ser um cidadão alemão, ele tinha direito de ser julgado pela Alemanha. Então ele pediu isso daí lá em Roma, falou, não, eu vou ser julgado na Alemanha, vou ser julgado pelos alemãos. Por quê? Ele sabia muito bem que se ele fosse julgado pelo Papa Leão, a morte dele era certa. Então ele pediu por direito, ele tinha direito de ser julgado na Alemanha, e na Alemanha ele foi julgado. Martinho Lutero teve um apoio muito grande, ele teve uma proteção muito grande. Motivo da proteção dele? Que as pessoas tinham realmente se convertido, entendido? Grande parte não. O problema é que naquela época 2/3 das terras, 2/3 das riquezas do povo europeu estavam sob poder da igreja, por conta talvez da venda de indulgência. Então aquelas pessoas, aqueles príncipes, aqueles empresários, eles queriam os pertences deles de volta, queria a terra de volta, né? Queria a riqueza deles de volta, e acabou apoiando Martinho Lutero também por causa disso, né? A Igreja Católica precisou se movimentar, pois a fama de Lutero estava crescendo demais. Seus seguidores cresciam numa proporção muito grande. Então foi necessário que a Igreja Católica se movimentasse e começou a organizar a Contra-Reforma. Presta atenção, Martinho Lutero organizou a Reforma Protestante, a Igreja Católica, para rebater, começou a Contra-Reforma, né? E foi no Concílio de Trento, que durou 18 anos, foi de 1546 até 1563, né? O Concílio de Trento aconteceu ali no Tirol italiano, na cidade de Trento, e a igreja tomou decisões importantíssimas. A Igreja Católica tomou decisões nesse dia importantíssimas, irmãos. Eu vou falar para vocês as principais decisões que a igreja tomou. A primeira grande decisão que ela tomou, de admitir o erro. Verdade. Pesquisa aí depois, você, na Wikipédia. Pesquisa aí, Concílio de Trento. Pesquisa. Você vai ver que a primeira coisa que a Igreja Católica fez foi admitir o erro. Falar que na questão da venda de indulgência pelo Papa Leão X, Martinho Lutero estava certo. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. E se por um acaso Lutero morre estando certo, né? Para você ver como é que as coisas são. Então, a igreja condenou a venda de indulgências. Admitiu o erro. Algo que Martinho Lutero já estava reivindicando faz muito tempo. Condenou a intervenção dos príncipes dentro da Igreja Católica. É claro, foi como eu disse, a maioria dos príncipes estavam apoiando Lutero porque queriam as coisas dele de volta. Então acabou nesse momento a Igreja Católica separando a política da religião, separando a política da igreja, né? Condenou a doutrina protestante e a justificação apenas pela fé, né? Martinho Lutero, ele tinha condenado esse negócio de ter que pagar para ir para o céu, ter que se confessar, ter uma série de doutrinas, de dogmas para você ser salvo. Ele falou, não, a justificação da gente é pela fé. Tanto é fato que quando ele se converteu realmente, ele estava lendo Romanos. Vou ler para vocês aqui, ó. Ele estava lendo Romanos, capítulo 7. Deixa eu encontrar aqui. Eu vou ler esse trecho para vocês que é importante. Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 22. Foi quando ele estava lendo exatamente esse trecho aqui que ele se converteu. E esse trecho escreve bem assim, ó. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Ou seja, Paulo está falando aqui que
o homem de dentro, a alma, tem prazer nas coisas de Deus. Mas vejo os meus membros, outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo de toda a lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Quando ele leu o versículo 8, aí ele entendeu tudo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a lei da carne, mas a lei do Espírito, né? Martinho Lutero defendia o seguinte, que o justo viverá pela fé, né? Mas enfim, continuando. A Igreja Católica confirmou o culto aos santos, a Maria e às relíquias. Os santos, você sabe quem que é? São pessoas que foram importantes, né? O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, enfim, São José Operário, que é o pai de Jesus, e assim vai, né? As relíquias, o que são as relíquias? As relíquias são objetos ou partes do corpo de uma dessas pessoas que são encontradas. Supondo que nós encontremos, que a Igreja Católica encontre uma roupa e fique provado que essa roupa era do apóstolo Paulo, se torna uma relíquia, né? Ou um livro que foi do apóstolo Paulo, se torna uma relíquia. Ou encontre onde Lucas está enterrado, tire os ossos de Lucas, se torna uma relíquia e pode fazer na Igreja Católica culto a essas relíquias também. Reafirmou a doutrina da infabilidade papal, né? E a existência do purgatório. O Papa é o seguinte, quando o Papa fala ex cátedra na cadeira dele, ele é infalível, né? O Papa, que significa pai, na sua cadeira está escrito bem assim, Vicarius Filadio, ou seja, substituto. Dá uma pesquisada aí no Aurélio, procura lá o que é vigário, o significado da palavra vigário, né? Vigário é substituto, né? Então é substituto do Filho de Deus. Então o Papa é o substituto de Cristo aqui na Terra, né? Então a Igreja Católica reafirmou a infabilidade papal, ou seja, mesmo que esteja errado, tem que ser cumprido a qualquer custo, né? Também reafirmou a existência do purgatório e dos 7 sacramentos da Igreja Católica, que todo católico tem que saber, que é o batismo, eu falei que fui batizado, né? Crisma, né? E a reafirmação, a confissão, a Eucaristia, o matrimônio e a extrema unção. Essas coisas foram decididas no Concílio de Trento, né? Bom, parei aqui duas coisas que separam total as igrejas evangélicas, né? As igrejas protestantes da Igreja Católica. Só duas. Eu poderia citar 3, 4, 5, 10, mas eu vou citar duas porque essas duas já vão ocupar muito tempo, né? Primeiro, as igrejas evangélicas não aceitam o Papa como chefe da igreja e nem uma pessoa mais santa do que qualquer outra, não. O Papa é uma pessoa comum, assim como as igrejas evangélicas entendem que os pastores, na verdade, pelo menos deveriam entender que os pastores são só pessoas comuns, mas com um dom de Deus para cuidar das ovelhas e nada mais. Agora, santo, essas coisas de maneira nenhuma. Apesar de muito evangélico tratar artista, gospel, pastores, pregadores como verdadeiros ídolos, né? Não é isso que a Bíblia ensina, né? Bom, mas vamos lá. O Papa, como sucessor de Pedro, os evangélicos não aceitam. Os católicos dizem que o Papa é o sucessor de Pedro com base em Mateus 16, versículo 8. Vou ler o trecho aqui para vocês, tá? Mateus 16. Vamos lá. Tá aqui, ó. Eu vou ler a partir do versículo 17, tá bom? Você acompanha aí também, se você quiser. Mateus 16, a partir do versículo 17, diz assim, tá?
E respondendo Jesus, disse-lhe: Bem-aventurado tu és, Simão Barjonas, porque não tu revelou carne nem sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? Isso daí foi quando Jesus estava fazendo uma enquete com seus discípulos e perguntou o seguinte: o que dizem os homens ser o filho do homem? O que o povo está falando a meu respeito aí? Os discípulos responderam, né? Uns dizem que você é Jeremias, né? Outros dizem que você é o João Batista, outros dizem que você é Elias, enfim. Né? Aí Jesus olhou para os seus discípulos e disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Né? Aí Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus fala para Pedro, responde para Pedro: né? Bem-aventurado tu és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelado, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ok, a partir daqui a Igreja Católica diz que Pedro foi designado como sucessor de Cristo, porque ele é a pedra que Cristo está falando, e a igreja é edificada sobre essa pedra, né? Só que tem um detalhe, né? Quando isso aqui foi escrito em grego, e na tradução grega, quando Jesus se refere a Pedro, ele não se a tradução de Pedro é Petros, e Petros não é rocha firme, não é uma pedra firme, é um pedregulho, um fragmento de pedra que é soltado de uma rocha, né? Que ela acaba se soltando. Isso é Petros. E quando Cristo fala aqui, disse-lhe: tu és Petros, e sobre esta pedra. Essa pedra aqui é Petram no grego, né? E Petram, sim, é rocha firme, densa, maciça, né? Inabalável. Na Bíblia, nenhum homem, por mais importante que ele fosse, recebeu é chamado de Petra, por mais importante que fosse. Nem o próprio Pedro foi chamado, né, de Petra, porque quando Cristo disse: tu és Petros, e sobre esta Petra eu edificarei a minha igreja. Presta atenção no pronome demonstrativo aí, presta atenção no pronome demonstrativo. O que está escrito? Sobre esta Petra. Se quisesse dizer que fosse Pedro, tinha que estar escrito: e sobre essa, que é você, Pedro, Petra. Aí estaria chamando Pedro de Petra, né? Mas não é isso que está escrito. Está escrito: tu és Petros, e sobre esta Petra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Mas ainda mesmo assim a gente pode achar que Pedro é essa pedra, essa rocha firme aí que Cristo está falando. Não. Dá uma olhada lá depois, eu não vou ler, mas se dá uma olhada aí, porque senão a gente vai demorar muito tempo, né? 1 Pedro capítulo 2, leia o capítulo 2 do versículo 1 até o versículo 10 aproximadamente, você vai ver que Pedro fala que Cristo é a verdadeira pedra, né? O próprio Pedro admite isso daí. Outra defesa que a Igreja Católica faz sobre Pedro ser o sucessor é porque o nome mais citado, né, nos Evangelhos é o nome de Pedro, né? Mas no Novo Testamento o nome de Paulo é citado muito mais que o de Pedro no Novo Testamento inteiro. E na verdade, mais que o nome de Paulo e mais que o nome de Pedro, o nome mais citado mesmo é o de Judas. Então, se for por nome, Judas deveria ser o primeiro papa, né? Pedro era um líder? Sim. No entanto, quem presidia os primeiros concílios, dá uma olhada lá em Atos, se eu não me engano, Atos 16, 15 aproximadamente, quem presidiu o primeiro concílio de Jerusalém, né? Quem presidiu? Tiago, irmão de Jesus, não era Pedro, né? Gálatas, capítulo 2, versículo 11, o apóstolo Paulo vai falar que repreendeu Pedro na cara, porque era repreensível, né? Então, assim, se a igreja fosse firmada sobre Pedro, a gente estaria sobre gelatina, sobre areia movediça, né? A gente estaria balançando para lá e para cá, a igreja já teria acabado faz tempo. Porque nem nós, a igreja não pode ser firmada nem sobre mim, nem sobre você, nem sobre homem nenhum. A igreja de Deus, a igreja de Cristo tem que ser firmada sobre Cristo, a
pedra a pé tramo, firme que é a rocha que não se abala, né? A gente tem que estar firmado dessa forma. Bom, quanto à idolatria aos santos e a Maria, né? A Igreja Católica diz que Maria não pecou, né? Você lembra que eu falei lá no comecinho lá que o Papa proibiu que as pessoas dissessem que Maria pecou? Então, o problema é que na Bíblia está escrito bem assim: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Você confere comigo, está lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, né? Bom, se houvesse a possibilidade de alguém, qualquer pessoa, não pecar, alguém ser perfeito, não haveria necessidade de Cristo morrer. A grande verdade é essa. Porque seria injusto com o próprio Cristo. Seria injusto com Cristo. Olha, houve a possibilidade. Se um ser humano simples, comum, conseguiu não pecar, então os outros também não conseguem. Os outros também conseguem não pecar, né? Depois você dá uma lida lá em Romanos, capítulo 5, lê do 1 até onde você entender, que você vai ver por que a gente afirma com toda certeza que Cristo foi o único que não pecou, né? Bom, então a intercessão de Maria nós não acreditamos por esse motivo, né? Porque isso daí não foi dado a ela. Perceba que Cristo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Cristo, né? Essas são as palavras do próprio Jesus Cristo, né? Para finalizar, eu quero falar de ídolos e veneração, né? Nós conhecemos muito a Igreja Católica, né? Muitas pessoas criticam por conta, não, idolatra muito imagem, né? Toma cuidado que às vezes o crente faz igual ou pior, tá? Quando você idolatra uma pessoa demais, um pregador demais, um artista demais, é até pior. Porque às vezes o pregador está num pecado terrível, né? É só fachada aquilo ali que ele está fazendo e a pessoa está ali idolatrando. Pelo menos o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, né? Esses homens fizeram coisas que verdadeiramente mudaram a história, enquanto alguns aí estão só atrás de fama. Mas vamos lá. Quanto à idolatria, tanto criticada na Igreja Católica, os católicos, né, os padres, enfim, dizem que não é idolatria, que a gente tem que aprender a diferenciar ícone de ídolo. Eu vou explicar para vocês como é a explicação da Igreja Católica quanto à adoração de imagens, né? Eles dizem que as imagens são de ícones, pessoas que foram importantes, como os discípulos, como os apóstolos, como os padres, né, que foram canonizados, enfim, as santas, que também foram, né? Então elas são ícones, essas pessoas são ícones. E por que esses ícones? Para que você possa se espelhar na pessoa e ter uma vida parecida, ter uma vida igual. Isso daí na verdade acaba sendo bíblico, né? Porque Paulo fala: sede pois meus imitadores como eu fui de Cristo, né? Fala: me imita, porque eu imitei Cristo, vocês me imitando, vocês estão imitando Cristo também. Paulo diz isso daí, né? Já a idolatria, o ídolo, né, é diferente, né? O ídolo você idolatra, isso daí eles dizem que não faz. Como assim, Daniel? É bem simples. Simples não, um pouco complicado, mas vou explicar para vocês. Quando eles se prostram diante de uma imagem, né, teoricamente, claro, é diferenciado o nível de importância de cada imagem, né, de cada personagem, de cada do que aquela pessoa representou, do que aquele ícone e não ídolo representou, segundo o catolicismo. Por exemplo, você vai lá em Santo Antônio, você vai lá na imagem de Santo Antônio, você vai ajoelhar e vai rezar, você vai praticar uma dulia, eles chamam de dulia. São 3 terminologias gregas: dulia, hiperdulia e idolatria. Dulia, hiperdulia e idolatria. Então, quando você vai lá no Santo Antônio, eu quero casar, o santo casamento é Santo Antônio, né? Eu quero casar, não é uma coisa tão importante, né? Então, você vai praticar uma dulia, né? Não hiperdulia de maneira nenhuma, nem idolatria, uma dulia, né? Quando
chega em Maria, Maria sim, Maria é muito importante, porque Maria é a mãe de Deus, Maria é a mãe de Jesus, virgem, não pecou, enfim, todas essas coisas que a Igreja Católica considera, os católicos consideram, para ela sim, uma hiperdulia, que é algo mais elevado, né? Algo mais importante, alguém muito mais importante. E para Jesus Cristo, para a imagem de Jesus Cristo, para a imagem de Deus, assim, aí sim, a idolatria, idolatra Deus, né? Isso daí é a separação que é feita. No entanto, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, que são evangélicos. Vocês já tinham ouvido falar disso? Aposto que não. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês que são católicos. Vocês já tinham ouvido falar disso também? Eu aposto que não. Então, na verdade, quando se ajoelha ali, as pessoas, na verdade, não diferenciam. Simplesmente se ajoelham e adoram, né? Bom, uma outra diferença está ali no livro da catequese. Se você está assistindo aí, tem o livro da catequese na sua casa ainda, eu estava com o livro da catequese hoje, né? Eu tinha pego da minha mãe emprestado, eu estava com o livro da catequese assim, eu estava lendo os 10 mandamentos, e logo no primeiro mandamento eu encontrei alguma coisa que faz muita diferença. Vou falar para você. Está escrito lá na página 21, né? É o ponto 79. É o ponto 79 da página 21 do livrinho. Aquele pequenininho verdinho da catequese, quem está se preparando para fazer a primeira comunhão aí deve ter em casa. Está escrito bem assim, logo nos 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro dos mandamentos. O problema é que em Êxodo 20, aqui na Bíblia, né, está escrito assim, ó, a partir do versículo 3. Não terá outros deuses, detalhe, aqui está com letra minúscula, os deuses aqui, tá? Diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há no céu, mesmo que sejam pessoas que estejam no céu, tá? Nem debaixo da terra, se não pode no céu, piorou no inferno. Nem nas águas, nem debaixo da terra, nem em lugar nenhum, né? Não se encurvarás a elas, nem servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, aqui está Senhor e Deus com letra maiúscula. Sou Deus zeloso e visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Ou seja, a palavra aqui é bem clara. Toda vez que você faz um negócio parecido com esse, segundo a Bíblia, segundo a palavra aqui, está aborrecendo Deus. Simplesmente isso. Está aborrecendo Deus. Bom, eu acho que a gente já ultrapassou o tempo combinado, né? Eu vou encerrando por aqui. Esta foi a nossa parte do catolicismo. Se você tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que ela falar, deixa no comentário aí, a gente responde assim que possível, tá bom? Aproveito para pedir que você se inscreva no nosso canal também, ative o sininho aí para você poder acompanhar todas as notícias, todas as novidades, tá? Na semana que vem a gente vai conversar sobre o Espiritismo, se eu não me engano, acho que é isso, a gente vai conversar sobre isso, né? Se você não viu o vídeo do islamismo ainda, vai lá, dá uma olhada lá, que está bem interessante, tá bom? Gente, fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, forte abraço, Deus abençoe, tchau!